Olá, meu nome é Josilene Silva, sou nutricionista, passei em primeiro lugar em saúde da família, em Aracati, em segundo lugar para transplante no HGF e em terceiro lugar para assistência em diabetes no Hospital Universitário Walter Cantídio. Eu estava no 5º semestre da graduação, eu ouvi da residência através de uma professora e ela falou assim muito bem da graduação, da residência, falou que era uma experiência única, que a gente ganhava muito conhecimento e aí a partir daí eu senti muito interesse. Então o resto da minha graduação eu tentei buscar fazer títulos para a prova de títulos, porque eu sabia que tinha uma prova de títulos, então eu me empenhei em fazer projetos de pesquisa, em participar de artigos, de publicações, para no final ter algum título que possa contar quando fosse fazer a prova de títulos. Já fui me programando desde o 5º semestre. A graduação eu terminei em dezembro de 2021 e a prova foi em novembro. Então, quando eu fiz a prova, já tinha saído o gabarito e eu tinha visto que eu tinha feito um número bom de questões. Então, eu estava muito confiante que eu ia passar. Mas sempre tem aquela dúvida, né? Eu sempre quis passar em diabetes. Acho que desde o 5º semestre também essa professora, eu fiz um projeto de pesquisa com diabetes. Então foi algo que despertou e eu queria muito passar para diabetes, mas é uma das ênfases na nutrição mais concorrida. Se eu não me engano, foi mais de 100 inscrições para 4 vagas. Então eu fiquei assim muito apreensiva. Saúde da família também era algo que eu sempre quis. Eu gosto muito dessa questão de promoção à saúde, eu gostei muito do meu estágio de saúde coletiva e eu estava bem dividida, mas o diabetes era o meu xodó. Porém, eu estava com muitas dúvidas, achando que eu não ia ser capaz de passar, fiquei com muita dúvida. E aí, durante o meu estágio de nutrição clínica no hospital, eu conheci uma nutricionista que ela tinha recém passado para residência em terapia intensiva lá no HGF. E aí ela tinha me dito que tinha feito pelo curso MS. E ela começou a falar, disse que era muito bom. E aí eu fui pesquisar mais sobre o curso e quando lançou, em março, se não me engano, do ano passado, o curso para Resmut, aí eu comprei naquela primeira leva da promoção e foi ótimo, porque me deu um direcionamento que eu não tinha, eu estava muito perdida, porque eu nunca tinha feito a prova. São muitos conteúdos, principalmente SUS era algo que eu gostava de estudar, mas eu não tinha tanto direcionamento do que estudar. E aí o curso me trouxe muito isso, de ser mais estratégica no estudo e eu abdiquei de muitos momentos da minha vida para estar estudando. Eu colocava assim como se fosse um trabalho. Todo dia, tal horário, de tal horário a tal horário eu tinha que estudar. E além de estudar, revisar. A Michelle falava muito de resolver questões. E essa questão de resolver questões me ajudou muito a fixar o conteúdo. Sempre quando terminava de estudar, eu fixava o conteúdo, resolvia as provas passadas, resolvi também provas de outras bancas, só para adquirir mais um conhecimento prático, porque eu nunca tinha feito nenhum processo seletivo na vida. E aí foi muito desafiador. Eu comecei a estudar pelo que eu tinha mais dificuldade, que no meu caso era materno-infantil, era algo que desde a minha graduação eu tinha não tinha muita afinidade, porque eu nunca tinha morado na capital, eu sou de Russas e quando eu vim pra cá não tenho família, tinha poucos amigos e foi uma mudança assim radical, mas eu vim em busca de um sonho e ver esse sonho se tornando realidade, para mim é muito gratificante. Quando eu fiz a prova, eu assim, no meu íntimo, eu achava assim, se eu passar, ok. Mas se eu não passar também, tudo bem, porque eu fiz o meu melhor. Eu sabia tudo que eu tinha passado, todas as noites em claros. Se não tinha sido o tempo certo para passar, eu estava bem conformada. Mas é claro que a gente quer passar. Então, quando veio o resultado da aprovação, foi assim, muito gratificante. Porque na minha família, eu acho que eu sou uma das primeiras a
a terminar a faculdade. Eu sou uma das primeiras a sair de casa e vir morar fora, né, na capital. Então foi algo assim, uma vitória não só minha, mas toda a minha família também. Eu sempre estudava no período da tarde, que é o horário que eu sinto mais disposição, porque pela manhã eu não sentia tanto. Tentei estudar pela manhã, mas eu vi que o meu rendimento não era o mesmo do que estudar tarde ou noite. Então eu começava a estudar do finalzinho da tarde para o comecinho da noite e tentava estudar pelo menos 8 horas por dia. E no dia da prova foi uma sensação assim muito louca, porque quando a prova chegou, eu acho que eu fiquei assim uns 10 minutos olhando para a prova e passou todo o filme de todas as noites que eu tinha estudado, de tudo, e era aquela sensação, é agora ou nunca, ou vai ou vai. E eu passei uns 5 minutos só olhando assim como se eu estivesse paralisada. É uma imagem que vem muito na minha mente esse momento. E aí eu me tremi muito, eu sou um pouco ansiosa, então isso prejudicou ainda mais a minha ansiedade. Mas depois desses 5 minutos eu parei e comecei a repetir para mim mesma que eu era capaz, que eu tinha estudado, que eu estava pronta e comecei a resolver. No final, eu tinha certeza assim, que eu tinha feito pelo menos umas 40 questões. Que eu tinha acertado pelo menos 40 questões. E era aquela certeza mesmo, assim, não, pelo menos 40 eu acertei. E aí na volta, quando eu estava voltando de Fortaleza para o meu interior, a minha amiga começou a mandar mensagem, saiu o gabarito preliminar, saiu o gabarito. E quando eu fui no ônibus, quase que no final, eu tentando baixar, e aquela ansiedade, quando eu vi o gabarito, realmente eu tinha acertado 42, na verdade. E aí eu fiquei em êxtase, porque eu tinha visto que na prova anterior, pelo menos com 40 questões, algumas pessoas já tinham entrado. E aí eu fiquei muito feliz, mas sempre fica aquela, será que eu vou conseguir? Porque vai ter a prova de título, será que eu tenho um título suficiente para passar? Mas eu estava muito feliz pelo trabalho que eu tinha entregue nessa prova, né? Que foi muito difícil, mas no final deu tudo certo. Então a mensagem que eu deixo para quem vai tentar esse ano é ter foco, ter disciplina, estudar e não se desesperar, né? Que a ansiedade, o desespero, quando a prova vai chegando, bate e é normal. Só que a gente tem que ter confiança na nossa trajetória, no que a gente fez e tentar entregar o máximo que a gente puder. Se der certo, ótimo, mas se não der, tudo bem, tem próximo ano e a vida não para. A gente tem que estar aberto a as vitórias e aos fracassos.